tarde. Deixa eu terminar só de arrumar aqui a câmera. Gente, hoje nós estamos ao vivo. Então, a gente vai sempre programar essa live uma vez por semana, de quinta-feira, às 5h30, tá bom? Então, deixa eu só ajustar aqui e a gente já começa a conversar. Hoje o nosso tema vai ser sobre prótese de mama, tanto prótese quanto cirurgia de mastopexia, essas que a gente precisa tirar a pele também. Aí, acho que agora deu. Acho que estamos conectados nos dois, né? Tanto Insta quanto Face. Então, tá bom. A Andréia já entrou, a Geise já entrou, a Vânia. Oi, Vânia. Eu consigo ver quem está entrando ao vivo pelo Insta, mas eu não consigo ver quem está pelo Face. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a minha tela para conseguir ver vocês. Ah, agora eu consegui. Gisele. Ah, que bonitinha. Doutora, adoro sua live. Obrigada. Matias, Michele. Oi, Vânia. Pamela. Ó, tem gente que já operou a mama também tá assistindo, hein? Gostei de ver. Se ainda tiver dúvida ou se tiver alguma amiga que tá com dúvida, vai me escrevendo. Ó, essa semana eu separei 10 perguntas pra gente ir conversando um pouquinho sobre a cirurgia de mama, tá bom? Então, vamos lá. Vou por sequência aqui que me mandaram, tá? Então, vou começar com a pergunta assim. É possível fazer uma cirurgia para levantar os seios? Quem já tem prótese? Então, qual que é a diferença das cirurgias? Então, é uma dúvida muito frequente, né? Se eu coloco só prótese ou se a gente tem que tirar excesso de pele. Se a paciente, por exemplo, já tem prótese de mama e evoluiu futuramente com uma flacidez, a gente pode sim fazer a cirurgia de mastopexia, que é aquela cirurgia que vai fazer a retirada da pele, melhorando essa questão da flacidez, tá? Então, desculpa. Então, eu posso tanto fazer a mastopexia em quem já tem prótese ou em quem não tem prótese. Então, se eu tenho flacidez, eu preciso corrigir essa flacidez. Vai adiantar eu só colocar uma prótese? Não vai adiantar muitas das vezes, porque a gente vai colocar uma prótese, vai aumentar o volume, mas se a pele ainda está lá sobrando, vai acabar caindo, vai ficar uma grande caída. Então, se eu tenho flacidez, eu preciso corrigir essa flacidez, tá bom? Então, eu preciso corrigir essa flacidez. Como que eu corrijo? A gente corrige fazendo essa retirada de pele, aquela cicatriz em T. Então, em volta da areola, a cicatriz vertical e a cicatriz horizontal, tá bom? Então, é possível sim fazer uma cirurgia para correção da flacidez em quem já tem prótese. Então, se a pessoa tem flacidez e não tem prótese, a gente parte de um princípio. Se eu tenho volume ou se eu não tenho volume. Se eu tenho tamanho de mama suficiente, a gente pode só retirar esse excesso de pele e usar a mama que a própria paciente tem. Não precisaria colocar prótese. Agora, se eu tenho uma flacidez muito grande, um volume pequeno, aí a gente corrige a flacidez e dá o volume com a inclusão da prótese, tá bom? Vamos lá. Olha, então essa semana eu coloquei uma imagem, de uma ressonância com a prótese rompida. Então, a paciente, me mandaram assim, isso é normal? Essa prótese rompida tem quanto tempo? Fiquei assustada. Então, vamos lá. A Vânia, então, antes de eu responder, eu vou responder da Vânia. Vânia, até quanto tempo após a cirurgia a gente sente um leve incômodo? O processo de cicatrização em qualquer cirurgia demora 2 anos para amadurecer, para a cicatrização terminar. É bastante tempo, tá bom? Os primeiros 6 meses a gente chama de fase inflamatória da cicatrização. Então, é uma fase mais ativa que a gente tem mais sintomas. Então, pode sentir arder, coçar, pinicar, parece que tem alguma coisa andando. A hora que vai fazer alguma movimentação, pode sentir. Então, mais comum os primeiros 6 meses ter algum sintoma. E de 6 meses até 2 anos, esses sintomas costumam ir diminuindo, ficando mais a menos. Mas ainda pode sentir alguma coisa. E, querendo ou não, tem uma prótese. Então, assim, algumas pessoas se acostumam mais rapidamente com a presença da prótese e algumas pessoas demoram um pouquinho mais para
para sentir aquilo como próprio, né? Para não perceber mais a presença da prótese. Então, também tem mais uma questão pessoal, tá bom? Então, essa questão do rompimento, que foi aquela imagem de ressonância que eu coloquei essa semana no Insta e no Face. Pode romper? Pode. Toda prótese pode romper. A taxa média da população é, ao longo de 10 anos, ser em torno de 0,3%. Então, eu tenho uma chance de 0,3% da minha prótese romper ao longo dos primeiros 10 anos, tá bom? Então, é uma taxa muito baixa. Claro que, se eu tiver um impacto, um acidente de carro, se eu quiser pular de body jump, o negócio vai apertar essa prótese, ou se eu fizer alguma luta marcial que eu vou tomar chute nesse peito, nesse peitoral, que pode bater na prótese, claro que tem que ser um impacto, assim, bem forte, tá? A prótese, ela é bem consistente. Deixa eu mostrar uma prótese para vocês, quem nunca viu. Ó, então a prótese, ela é bem consistente, você pode apertar, pode amassar, ela não estoura. Então, tem que ter um impacto bem forte para isso aqui romper, tá? E existem 2 tipos de rompimento. Então, aqui, ó, a prótese eu tenho uma camada. Dá pra ver? Aqui no Face, aqui no Insta, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma camada externa. Espera lá, tá afastando. E aí, se melhorou, gente? A gente tá falando que o meu celular tá atrapalhando a transmissão do Face. Ó, então, aqui a prótese a gente tem essa camada mais externa, que isso aqui é feito de 7 camadas. E eu tenho lá dentro o gel, entendeu? Eu tenho lá dentro o gel. Então, a gente pode ter 2 tipos de ruptura. Eu posso romper, essa parte externa pode romper e abrir, ou lá dentro essa camada ficar normal e lá dentro o gel de silicone romper, tá? Essa prótese, ela tá aqui no consultório todo dia. Então, todo dia a gente aperta, mostra. Então, aqui, ó, dá pra gente ver uma ruptura do silicone. Ó, tá vendo que tem umas bolinhas? Vê se dá pra ver no Face também. Ó, tá vendo? Então, isso aqui, ó, a parte externa tá íntegra. De tanto eu ficar cutucando, apertando e mostrando pra paciente, ó, fez essas bolinhas aqui dentro, tá vendo? Então, o gel lá dentro rompeu de tanto eu cutucar. Ninguém em casa fica cutucando, tá? Só eu fico cutucando aqui. Então, isso em casa não é para acontecer. Mas pode acontecer? Pode. De repente, a paciente dorme muito de bruço, ou cutuca também, fica lá mexendo. Então, pode, tá? Então, quando que a gente tem que trocar uma prótese se eu tenho essa ruptura? Mas se eu tiver uma ruptura externa. Então, se essa ruptura aqui dessa cápsula da prótese romper, mesmo que isso aqui rompa, o que tem dentro não é líquido, isso aqui não escorre, isso aqui não sai, tá? Então, a hora que isso aqui rompe, o gel que tá lá dentro, ele ainda continua no local, tá bom? Então, ele não sai, não vai para outro lugar, não sai espalhando para nada, tá bom? Além dessa cápsula que a própria prótese tem, o nosso organismo faz uma cápsula para proteger, tá? Que todo mundo que colocar um implante, seja de mama, seja dentário, seja uma prótese de quadril, o nosso organismo reconhece que aquilo não é nosso e faz uma cápsulazinha em volta dela, tá? Então, mesmo que se fosse uma prótese líquida, por exemplo, ainda teria essa cápsula em volta para proteger, tá bom? Então, é muito raro a gente ter migração de silicone, muito raro. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro, tá bom? A Cris está perguntando, na minha prótese ficou uns nódulos de gordura entre a prótese e o seio. É normal? Normalmente, ó, deixa eu pegar aqui uma figura esquematizada aqui. Cris, vamos ver se eu estou entendendo o que você está me falando. Ó, vamos pegar aqui um esqueminha. Vou pôr bem pertinho, dá para ver? Então, ó, aqui eu tenho o músculo, aqui eu tenho a glândula e aqui eu tenho a areola. Então, quando a gente vai pôr uma prótese, normalmente a gente vem aqui por baixo, abro aqui um caminho e coloco a prótese aqui, ó, entre o músculo e a glândula, ou entre a costela e o músculo, aqui abaixo do músculo, aqui acima do músculo. Então, essa glândula, ela fica para frente da prótese, tá? Então, se o paciente tem glândula e se tem nódulo nessa glândula aqui, ele vai ser palpável, porque a prótese vai estar atrás, tá? Cris, é isso que você sente? Então, ó, na minha prótese ficou uns nódulos de gordura entre a prótese e o seio. É normal? Será que não é, Cris, algum nódulozinho de gordura aqui, ó, na própria glândula? Existem os fibroadenomas, que são esses nódulos próprios da glândula que crescem
e podem ficar palpáveis depois da cirurgia. Se às vezes eles estavam lá quietinhos, na hora que você empurra a prótese, empurra essa glândula para frente, às vezes acaba ficando mais palpável, tá? Em algumas situações, a gente enxerta a gordura na mama. Por exemplo, quando a paciente é muito magra, fica aqui a costelinha aparecendo, e eu não quero um colo tão marcado, eu quero deixar essa pele mais grossinha, eu posso fazer um enxerto de gordura. Então, eu pego uma gordurinha de algum lugar e vou ali embaixo dessa pele, onde tem uma gordurinha em menor quantidade, e coloco a gordura ali. Então, pode acontecer, às vezes, de um enxertinho de gordura, também fazer alguma calcificaçãozinha e você palpar, sentir algum nódulozinho. Mas é muito raro também, tá bom? Cris, depois me responde se foi essa sua pergunta mesmo, tá? Lumari tá me perguntando. Eu fiz redução de mama não estética por problemas na coluna, mas por ser transplantada renal, e fiquei sem mamilo e cresceu. E está incomodando por estar muito grande. Eu consigo fazer em hospitais? Bom, toda cirurgia de mama a gente deve fazer em ambiente hospitalar, tá bom? A gente não faz em consultório ou não deve ser feito, tá? A gente precisa de uma anestesia geral, precisa que o paciente esteja sedado, precisa que o paciente esteja com a pressão controlada, para a gente saber, ver o que essa mama precisa. Então, às vezes sangra um pouquinho, então a pressão tem que estar baixa, não pode estar com pressão alta. Então, precisa ser feito isso em ambiente hospitalar, tá bom? Fiquei sem mamilo. Geralmente, quando isso acontece, é porque teve uma necrose do mamilo, né? Quando que isso acontece? Quando a mama é muito grande, precisa subir muito, ou precisa reduzir muito, a chance disso aumenta. Em mamas que não tem tanta flacidez, não tem tanto volume, é muito raro a gente ter necrose de mamilo, mas é uma das complicações que podem acontecer, tá? Então, se você tem a necrose, então fica todo o mamilo, em vez de ficar rosadinho, acaba ficando escuro, preto, e aquela casquinha acaba caindo, tá? Então, aí a gente acaba esse tecido vai saindo, e depois fica um rosadinho. Então, tem como reconstruir o mamilo depois que tem necrose, tá? Para melhorar a parte estética. Então, dá para você fazer o biquinho, tem como a gente fazer isso. E dá também para depois fazer a pigmentação dessa areola. Então, fazer uma tatuagem mesmo, uma micropigmentação ali daquela região, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cris, legal. Cris respondeu isso mesmo, era a minha dúvida. Hospitais do SUS, era a sua dúvida, Lu? Olha, hospitais do SUS, para conseguir fazer cirurgia plástica no hospital do SUS, você tem que fazer em algum serviço de residência credenciado, tá? Então, tem que ter médico em treinamento para o SUS liberar que sejam feitas cirurgias plásticas, tá bom? E tem que também ter uma justificativa. Então, por exemplo, nós estamos numa região de Campinas. Então, Campinas, Unicamp, PUC e Mário Gatti são 3 hospitais que têm serviço de cirurgia plástica, de residência em cirurgia plástica. Então, tem médico em treinamento, aprendendo a ser cirurgião plástico. Então, talvez possa ser que consiga, tá bom? Claro que existe uma fila, tudo isso. Ó, a Cris falou que ela passa a mão e dá para sentir as ondulações. Existe uma outra situação, Cris, que pode acontecer. Paciente que tem pele muito fina, a gente pode sentir a prótese, tá? Então, ó, vamos lá. Então, se eu tô deitadinha, a prótese, ela tá esticadinha. Se eu tô aqui de pé, dá pra ver? Aqui, ó, faz ondulação. Ó. Dá pra ver? Aqui. Então, ó, quando eu tô deitada, a prótese fica mais retinha. Quando a paciente tá de pé, a prótese tem essas ondulações. Então, imagina assim, ó. Aqui, tá vendo? Então, imagina assim, se eu tenho uma paciente muito magrinha, é como se eu tivesse um lençol fininho aqui em cima. A hora que a gente levanta esse lençol, vai mostrar essas ondulações. Aqui. Agora, se eu tenho uma pele grossa, imagina um edredom cobrindo essa prótese. Aí, ela pode ter essas ondulações e a gente não vai sentir. Então, isso chama rippling. Rippling é quando você vê, enxerga ou palpa essas ondulações na prótese. Então, é muito comum de acontecer quanto mais fininha for essa pele, quanto mais magrinha for a paciente. Então, o enxerto de gordura, ele serve tanto para fazer um preventivo, para deixar essa pele mais grossinha e você não sentir isso no pós, ou para quem depois da cirurgia acabou emagrecendo, também é uma forma da gente tratar o rippling. Então, a gente faz um enxertinho de gordura para deixar esse lençolzinho com a espessura de um edredom, para essa ondulação não ser visível, mas ela vai continuar lá, tá bom?
Isso é normal da prótese. Não existe nenhuma prótese que de pé ela seja também totalmente esticada. Ela tem essa maleabilidade, tá? Vamos ver. Silvana Piccolo. Oi, tudo bem? Sirlene, oi, doutora, feliz por conhecê-la. Obrigada, Sirlene, por estar aqui. Ana, oi, doutora. Oi, Ana. Então, vamos lá. A Cris entendeu. Bacana. Cris, obrigada pela pergunta. Agora eu vou continuar respondendo aqui quem já tinha mandado durante a semana. Bom, então da prótese rompida, ok, pode acontecer, 0,3% dos casos ao longo de 10 anos, mas bem raro. Não é uma urgência, tá bom? Se a gente tem uma prótese rompida, não precisa sair correndo para trocar no dia seguinte, tá? Geralmente é um achado de exame, aí a gente pode programar para fazer a troca, tá bom? Ah lá, a Ju falando que fez o enxerto, ficou ótimo, não vejo as ondulações. Isso aí, Ju, isso mesmo. A Mônica, obrigada, Mônica, o que mais amo são as minhas próteses. Obrigado. Oi, Cris. A Cris Gueric, legal. Ó, então vamos lá. Quanto tempo sem carregar peso após a colocação da prótese? Se for uma cirurgia só de colocação de prótese, não preciso fazer o T, cicatrizinha embaixo, em torno de 15 a 20 dias. Vai depender muito da recuperação, como que o paciente estiver indo no pós-cirúrgico, tá bom? Lembrar que, assim, até um mês a gente fala que existe um risco maior de fazer hematoma. O que é hematoma? Rompeu um vasinho, sangrou, tem sangue em volta da prótese. Se for um sangue em pequena quantidade, nosso organismo consegue absorver. Se for uma quantidade grande, eu tenho que voltar para o centro cirúrgico, drenar esse hematoma, fazer uma nova cirurgia. Então, por que a gente pede para não pegar peso, não fazer força no pós-cirúrgico? Para diminuir o risco de sangrar ou de abrir ponto, tá bom? Então, assim, é importante a gente fazer um repouso relativo, não é para ficar parada, deitada, sem fazer nada. É para andar, é para mexer a perna, para diminuir o risco de trombose, mas não é para ficar fazendo força com o braço, tá bom? Quem faz mastopexia, faz o Tzinho, não vai me levantar o braço na primeira semana. Fica pelo menos uns 10 dias até a altura do ombro. Depois a gente deixa ir esticando aos pouquinhos, levantar, estender para não forçar a cicatriz, mas sempre com parcimônia, tá bom? Sempre mais devagarzinho para a gente não atrapalhar o pós-operatório, não ter uma complicação inesperada, tá bom? Coloquei prótese em uma mama, 180 ml. Minha mama é muito pequena. Será que poderia colocar quantos ml? É difícil a gente falar se a paciente quanto, né? Assim, tem alguns pacientes que de fato a gente tem uma pele muito firme e que às vezes isso é um fator limitador. Então, às vezes eu não consigo colocar uma prótese tão grande porque às vezes essa pele não vai esticar tanto. E quanto mais eu quero esticar, maior o volume da prótese, mais essa pele vai ter que abrir, ou seja, maior o risco de estria, e maior o risco da gente ter alguma abertura de ponto. Então, a gente precisa respeitar a anatomia de cada um, tá bom? Quanto maior o volume da prótese que eu quero colocar, também vai ser maior o risco. Claro que depende muito do biotipo. Se eu tenho uma paciente alta, com um tronco largo, se eu colocar um 200, vai sumir no corpo dela. Agora, se eu tiver uma paciente mais baixinha, mais fininha, mais minhonzinha, o 200 vai ser um peito super bonito, super vistoso, tá bom? A doutora Cris, fisioterapeuta, minha irmã querida, tá me perguntando quais as complicações no pós-operatório. Bom, o que a gente pode ter de complicação? Mais comum, abertura de ponto, deiscência, é o mais comum em qualquer cirurgia, infecção e sangramento, são as 3 principais complicações. No pós-tardio específico de prótese, pode acontecer contratura, que é quando o nosso organismo faz uma cápsula mais grossa em volta dessa prótese, e aí essa contração aperta, né? Aperta essa prótese, pode doer. Então, a contratura, a gente tem 4 níveis. Os primeiros 2 níveis a gente trata com medicação, e os outros 2, nível 3 e 4, a gente tem que operar, tirar essa cápsula mais grossa. Em torno de 6% das pacientes podem evoluir para ter uma contratura. Isso não tem como a gente prever, isso vai depender da evolução. Normalmente, a maioria das pacientes tem isso tardiamente, mas também pode acontecer precocemente, tá bom? Uma outra dúvida também que me perguntam bastante em relação à troca é se tem troca programada. Não existe mais troca programada. Antes a gente tinha que fazer troca a cada 10 anos, hoje em dia isso não existe mais. Então, a troca, ela é de acordo com a necessidade, tá? Então, se o paciente teve uma ruptura, se o paciente teve uma contratura, ou se teve um caso de infecção,
ou se recidivou a flacidez, a gente precisa fazer uma pexia, aí a gente pode programar a troca, tá bom? Existe uma situação que a gente tem que tirar a prótese, que aí sim é uma necessidade, a gente não dá para esperar, que é uma urgência, casos de infecção, tá? Aí eu tenho que tirar essa prótese e ficar sem. Então, quem tem gato, cachorro, periquito, papagaio em casa, no vizinho, no namorado, a gente até recomenda não ficar perto de animais de estimação, porque isso aumenta o risco de infecção. Pacientes que têm doenças que deixam a imunidade mais baixa também aumenta o risco de infecção. Diabetes descontrolado aumenta o risco de infecção. Então, tem que estar tudo controladinho para a gente não expor o paciente a um risco. De repente, a gente vai e faz uma cirurgia que é o sonho, coloca a prótese, aí teve infecção, vou lá, tem que tirar, ficar um período sem, tá bom? Então, quando for operar, tem que estar tudo bonitinho, redondinho. Até o ambiente que esse paciente mora é importante para uma evolução satisfatória desse pós-operatório, tá? Cris, então, acho que essas as principais complicações. Além disso, né, alguma fibrosezinha pode acontecer, alguma retração, na própria cicatriz um queloide, uma cicatriz hipertrófica, isso também pode acontecer, tá? Por que a gente sempre recomenda fazer a drenagem pós-cirúrgica? Porque a gente vai estar melhorando a drenagem, esses canalículos no começo eles ficam bem engurgitados, ficam bem inchadinhos e não deixam a drenagem ocorrer normalmente. Aumenta edema, aumenta a dor, aumenta o risco de estria no pós, aumenta o risco de seroma, de complicação na própria cicatriz, tá? Então, a drenagem linfática, ela modula todo o processo de cicatrização. Então, normalmente, se a gente pode começar no pós-operatório imediato, no primeiro dia a gente já começa, se não, pelo menos no mais tardar, aí no terceiro dia já é bom a gente começar, tá bom? Então, é super importante a drenagem pós-cirúrgica para a gente diminuir todas essas complicações e modular, melhorar a recuperação. Além disso, uma outra coisa que é super bacana na drenagem é que você estimula o crescimento do nervinho que dá a sensibilidade para o mamilo. Uma coisa que todo mundo pergunta, doutora, não quero fazer o corte do T, né? Porque aí eu vou perder a sensibilidade do bico. Então, eu quero só por prótese. Então, vamos lá de novo para anatomia. Vamos lá, por pertinho aqui. Ó. Então, vamos. Ó. Então, aqui tá costela, músculo, glândula, bico. O que traz a sensibilidade para o bico é o nervinho que faz esse trajeto. Ele vem lá de trás da costela, passa pelo músculo, passa pela glândula e chega aqui na areola, chega no bico. Então, não é a cicatriz aqui que vai fazer perder a sensibilidade, mas é a presença da prótese aqui no caminho, tá? Ou a presença da prótese, ou se eu for fazer uma redução de mama, eu tenho que fazer esse descolamento. Se eu for fazer só um levantamento dessa mama, eu tenho que fazer esse descolamento. Se eu for colocar a prótese, eu tenho que fazer esse descolamento. Então, eu tenho que colocar a prótese, a glândula para frente, descolar ela do músculo. Então, esse caminho aqui passa o nervo. Então, só o fato de eu descolar isso aqui, o nervinho já foi pro beleléu. É microscópico, não tem como desviar, ele tá no caminho, tá? Então, é isso que pode fazer com que o paciente diminua a sensibilidade pro bico, tá bom? Então, não é a cicatriz em si aqui na frente que vai fazer a gente ter alteração de sensibilidade. Então, qualquer tipo de mamoplastia, qualquer tipo de cirurgia de mama pode alterar a sensibilidade. E aí, no pós-cirúrgico, a Cris vai lá, estimula esse bico com vários tipos de sensações diferentes, vários tatos diferentes, para fazer com que esse nervinho cresça em uma velocidade mais rápida e isso aqui não incomode a paciente por muito tempo, tá? Tempo de internação. Normalmente a gente interna, eu gosto de operar de manhã. Então, normalmente a gente interna no dia da cirurgia e pode ter alta no mesmo dia, à noite, ou no outro dia cedo, tá bom? Vai depender muito como o paciente acordar da anestesia, se já levantou, já andou, se não vomitou, se acordou bem ou se ainda tá sonolento. Se ainda estiver sonolento, a gente dorme no hospital e tem alta no dia seguinte. Se estiver bem disposto, já andou pelo quarto, já comeu, tá tudo certo, curativo sequinho, a gente pode dar alta no mesmo dia, tá bom? Dói muito? Vou pedir para minhas pacientes que estão acompanhando me responder. Acho que não, tá? Mas claro assim, gente, dor é muito pessoal. Tem gente que é mais dolorido, né? Tem paciente que já é mais proativo, já mesmo que esteja com dor, já dá um jeito de não sentir muito. Então assim, não costuma ser uma cirurgia dolorida, tá bom?
A doutora Cris perguntou, após quanto tempo de infecção pode recolocar a prótese? Depende do tipo de bichinho que foi detectado. Se foi uma bactéria mais simples, 3 meses. Se foi uma bactéria de tratamento mais prolongado, 6 meses. Tá? Então, em torno de 3 a 6 meses. Estou pensando em aumentar a minha prótese. Como posso saber se tenho elasticidade suficiente para não ter estrias com a nova prótese? Cris, só a gente examinando mesmo, né? É muito da avaliação do tato do médico e do volume da prótese que você for escolher, tiver vontade de colocar. Então, a gente precisa examinar para saber, tá? Mesmo assim, existe muito uma questão pessoal. Tem paciente que a gente às vezes coloca uma prótese pequenininha. Eu tenho uma paciente que eu pus 280, uma prótese pequena, cabia mais nela, mas ela queria uma prótese menor e teve estria. E tem paciente, e mesmo a gente cuidando com hidratante, com ácido, com tudo, fazendo todas as medidas possíveis preventivas, colágeno, tudo, teve. Então, apesar de você, às vezes, colocar uma prótese pequena, às vezes aquele estímulo, mesmo que pequeno, pode estimular. Claro que, assim, a chance de você ter, se você estirar muito, ela é muito maior, tá bom? Mas existe muito fator intrínseco, muito a predisposição da pessoa para isso. A Ju perguntou se o diabetes interfere alguma coisa em relação à troca de prótese. Não, Ju, seu diabetes está controladinho, tá tudo bem, a não ser que você fique muito tempo aí descontrolado, baixe muito a imunidade, aí às vezes a gente pode ter alguma infecção cruzada. Então, às vezes, a infecção não precisa ser ali no pontinho, sabe? Você pode ter, por exemplo, uma amidalite, e de repente essa amidalite é muito grave, cai na corrente sanguínea e vai alojar lá nessa prótese e vai dar uma infecção tardia. Raríssimo, muito raro, mas existe, tá bom? Então, desde que o diabetes esteja controladinho, não tenha nenhuma baixa de imunidade, vida normal, tá? A Paty Galvão, a doutora Cris faz drenagem? Faz todos os meus pós-operatórios. Doutora Cristiane Felca, minha irmã, especialista em dermatofuncional, super acostumada com os pós, super carinhosa, atenciosa. Então, Paty, obrigada pela pergunta. Ah, eu já tinha respondido. A Cris Gueri, eu não fiz a drenagem. Será que por isso ficou essas ondulações que sinto? Não me recomendaram na época. Cris, se essa ondulação for o Rippling, não tem a ver com a drenagem, tem a ver com essa questão mesmo da ondulação da prótese e pele muito fina, tá bom? A Ju respondeu que não dói nada, super tranquilo. A Vânia também não foi nada. A Adri também não foi nada. Acho então que tá respondido se dói, tá bom? Deixa eu ver aqui do Face. Se tem pergunta. Quanto tempo de internação? Dói muito. Ouvi uma amiga que teve muita dor pós-operatório. Já a outra não teve nenhuma dor. Quem tem nódulo mamário pode retirar e colocar prótese? Então, uma coisa diferente também em relação à dor. Primeiro, sensibilidade individual de cada um. Segundo, a técnica cirúrgica. Quando a gente faz abaixo do músculo, eu tenho que cortar essa musculatura. Então, quando a gente corta, o músculo dói mais. O pós-operatório ele é pior, tá bom? Se a gente faz acima do músculo, o pós-operatório é bem mais tranquilo. Menor risco de dor, menor risco de hematoma, menor risco dessa prótese ficar alta. Então, embaixo do músculo, a gente eu pessoalmente não gosto muito. Claro que tem outros cirurgiões maravilhosos que fazem embaixo do músculo, a prótese fica perfeita, linda. Então, existe uma questão de gosto pessoal, tá bom? Mas também tem essa questão da dor. Então, isso é um dos fatores que também não gosto muito de fazer. Além do que, se eu quero fazer um submuscular, porque eu não quero marcar tanto esse colo, eu tenho a possibilidade de fazer isso com enxerto de gordura. Então, eu posso fazer com que essa pele, essa região medial fique mais grossinha, colocando gordura naquela região, menor dor, com pós-operatório de recuperação mais rápido, tá bom? A Cris perguntou, pacientes imunossuprimidos podem colocar prótese? Não é recomendado. Aumenta o risco de infecção. Então, paciente que tem, por exemplo, artrite reumatoide, paciente que tem hipotiroidismo, paciente que tem diabetes, todas essas doenças descontroladas, não é recomendado fazer. Agora, se o paciente tem a doença, já faz o tratamento, tá controladinho, não vejo problema, tá bom? O que mais? A Ana também respondeu que não dói. A Silvana colocou assim, para mim foi super tranquilo, mas também segui todas as orientações da doutora Marina e da fisioterapeuta Cris Felca.
As duas são muito fofas. Super recomendo as duas. Sil, obrigada. Que carinho. Beijinho. Ó, então vamos lá que a gente tem mais... Ó, eu passei 2 minutos. Então a gente tem mais 3 minutos. Vamos lá. Vou terminar as perguntas que vocês me mandaram durante a semana, tá bom? Meu seio é pequeno, uso sutiã P, tamanho 40 e 42. Não são flácidos. Porém, após amamentar, percebi que ficou uma leve assimetria. Nesse caso, eu precisaria de masto nesse seio ou somente uma prótese tamanho maior resolveria? E qual a probabilidade de, após a colocação de silicone, o seio ceder? Se eu tenho uma simetria pequena, a gente às vezes consegue melhorar essa simetria com próteses tamanhos diferentes, tá bom? Agora, se a assimetria é grande, aí você partir para uma mastopexia, para retirar volume de uma e tentar colocar próteses tamanhos iguais. Se eu tenho uma simetria, então, pequena, eu posso pôr próteses bem parecidas, tamanho bem próximos. Agora, se eu tenho uma simetria grande, o ideal é que eu mantenha a prótese do mesmo tamanho e essa maior a gente diminua, tá? E qual a probabilidade de, após a colocação de silicone, o seio ceder? Existe, mama cai, não dura para sempre. Infelizmente. Eu queria operar todo mundo e deixar todo mundo com o peito para cima. Mas é uma das regiões que, de fato, pode voltar à flacidez, tá? O que pode fazer aumentar a chance dessa durabilidade ser menor? Então, se o paciente tem uma alimentação péssima, não come direito, se o paciente tem um gasto energético muito grande, consome muita gordura, muito colágeno, faz muita atividade física aeróbica, a elasticidade da pele é pior, tá? Então, geralmente, maratonista, corredor, acaba tendo a pele mais flácida, mais fina. Na hora que a gente coloca a prótese, essa pele pode não aguentar esse peso e ceder, tá bom? E também se eu faço o Tzinho, se eu tenho a necessidade de fazer o T, é melhor eu ter um T do que continuar flácido. Mas a cicatriz em si, ela só tem 80% da força que uma pele normal teria, tá? Então, se eu tô trabalhando em cima de uma pele flácida, essa cicatriz também já não vai ser tão forte para segurar essa prótese. Então, se eu tenho uma mastopexia, então pensa assim, eu já tô tendo que fazer uma mastopexia, tô tendo que fazer uma retirada de pele, porque minha pele já não é boa, certo? Vou colocar uma prótese. Claro que vai ficar maravilhosamente melhor, tem que fazer. Mas por que ela não dura para sempre? Porque eu dei uma pele mais fina e essa prótese vai estar encostadinha ali naquela pele, tá? Então, no começo fica bem inchadinho, o colo bem alto, mas com o tempo, a hora que sai um pouco esse edema, ela já fica um aspecto mais natural. Fica um aspecto mais em gota do que aquele formato bolinha de quem não tem flacidez nenhuma, tá bom? Mesmo quem tem, por exemplo, 20 e poucos anos, pôs prótese, não tinha nada, tá certinho no lugar. Todo mundo envelhece, né? Então, assim, essa mulher, ela vai engravidar, ela vai amamentar, essa pele vai alterar o tamanho. Então, talvez futuramente ela tenha que reoperar para tirar a pele, com prótese ou sem prótese, tá bom? Então, assim, todo mundo envelhece. A mama é uma das partes que mais sente também no corpo da mulher, tá bom? Então, tem risco sim. Não é, isso todo mundo me fala assim, doutora, eu quero pôr prótese porque eu quero que meu peito fique para sempre no lugar. Então, isso é um mito, tá bom? Não é a presença da prótese que vai fazer você ter um peito certinho, durinho, né? É um conjunto, a presença da prótese com a retirada de pele e os cuidados pós-cirúrgicos, tá? Repor colágeno, evitar ficar consumindo muito, fazendo muita atividade aeróbica que acaba tirando toda a gordurinha natural daquela pele e a elasticidade também. Quanto tempo depois posso voltar ao trabalho? Então, isso depende muito do tipo de trabalho. Se for um trabalho mais tranquilo, por exemplo, vai usar o computador, não tem que ficar fazendo força, não precisa levantar muitos braços. Tem paciente que às vezes é autônomo, volta na mesma semana, tá? Mas claro, se você conseguir, o ideal é que a gente consiga ficar pelo menos de 15 a 20 dias afastado do trabalho, tá bom? Nódulos benignos, tem alguma restrição? A gente pode ir acompanhando. Se os nódulos são palpáveis, a gente pode retirar durante a cirurgia, manda para biópsia esse nódulo se não tiver nenhuma biópsia ainda, tá? O que é contraindicação é se você está com alguma suspeita de câncer de mama. Aí a gente não vai poder operar. É o ideal é que trate primeiro a doença para depois a gente tratar a estética. Quando há muita sobra de pele, o procedimento é só colocação de prótese ou tem que tirar e levantar? Então, ó, muita sobra de pele não adianta. A gente tem que fazer o Tzinho, tem que tirar para reposicionar essa mama, levantar esse bico, a areola, para ficar mais certinho, tá?
Estar acima do peso é melhor emagrecer? Sim, a mama sente muito alterações de peso. Então, um dos fatores também que atrapalha o pós-cirúrgico ou a durabilidade dessa cirurgia é essa oscilação de peso, tá? Então, eu sempre aqui, ó, vamos lá, de novo no nosso livrinho aqui, ó. Junto dessa glândula, eu tenho gordura também. Então, se eu perco peso, essa glândula diminui. Se eu ganho peso, esse peito aumenta. Então, aí, o ideal, quando a gente for operar a mama, é sempre estar naquele peso que você pretende manter para o resto da vida, tá bom? Para a gente não ter excesso de pele no pós, ou então, poxa, eu emagreci muito, 10, 15 quilos, eu devia ter posto uma prótese maior, não ter esse tipo de situação, tá bom? Meu sonho é colocar prótese, como faço para agendar uma avaliação? Então, para agendar a avaliação, pode ser pelo telefone fixo. Aqui na página, na hora que vocês entram, tem o telefone fixo. Ou pode ser pelo nosso WhatsApp, que a Geise também responde para fazer o agendamento, tá bom? Doutora, eu tenho convênio, posso usar o convênio para fazer cirurgia? As consultas, então a gente pode fazer pelo plano, mas nenhum plano de saúde cobre nenhuma cirurgia estética, tá? Então, assim, internação, hospital, o paciente precisa pagar particular. E a parte dos exames que a gente consegue, sim, fazer pelo plano. Sempre me perguntam isso. Ah, doutora, mas eu tenho outro plano. Eu preciso no médico que atende o meu plano para pedir os exames. Então, por exemplo, a gente atende o Unimed, não atende mais o São Lucas. Eu preciso passar por algum médico do São Lucas, para o São Lucas autorizar os meus exames? Não, tá? Qualquer médico, seja ele credenciado do convênio ou não, pode fazer a solicitação sua dos exames e você só tem que levar depois para o convênio autorizar, tá bom? Então, se o paciente vem comigo, ele não precisa necessariamente passar com outro médico do outro convênio que ele tem para fazer pedido de exame. E assim vice-versa, tá bom? Por exemplo, às vezes um paciente vai operar com outro médico que não atende o Unimed. Precisa vir em consulta comigo só para eu pedir os exames? Não. O médico tem autonomia para pedir e só depois levar para autorizar, tá bom? Gente, muito obrigada pelas perguntas. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer várias dúvidas. Se porventura ficou ainda alguma dúvida que eu não tive tempo de responder, podem me mandar depois no direct, ou depois eu vou olhar de novo todos os comentários para ver se ficou alguma para trás. E aí eu vou respondendo durante a semana essas perguntas que ficaram, tá bom? Obrigada de novo. A gente se vê na próxima quinta-feira, 5h30. Na segunda-feira a gente lança o tema da semana para vocês começarem a mandar as perguntas, certo? Cris, obrigada pelas perguntas. Cristelca, obrigada. Karine, obrigada. Amanda. Gente, Silvana, todo mundo? Obrigada. Até. Tchau, tchau.